Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o reverendo Tony César, pastor aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Glória de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Cumprimento você neste dia, nesta manhã, dia 23 de junho de 2020. E nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, neste momento de devocional, em tempos em que a palavra de Deus, ela nos traz o consolo, o conforto, a edificação e também, se necessário, a exortação. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela sua presença, pela sua participação, pelos meios que nós temos usado, os meios midiáticos, para, mesmo em tempos desta pandemia, do novo coronavírus, o Covid-19, onde há uma dificuldade nos nossos relacionamentos presenciais, mas de maneira alguma nós estamos com alguma dificuldade para continuarmos a ter a nossa comunhão com o nosso Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos então orar e pedir a bênção de Deus, o direcionamento de Deus, para que Ele abra os nossos ouvidos e para que nós coloquemos em prática então a sua palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede, de podermos abrir os olhos, sentir o pulsar do nosso coração e saber que tudo isso depende do Senhor. Saber que tudo isso é obra do teu soberano poder, da tua graça, da tua misericórdia. Nós queremos, neste momento, pedir a bênção do Senhor, para que possamos ouvir a tua voz e, como filhos obedientes, ovelhas do aprisco do Senhor, coloquemos então em prática a tua palavra, pois cabe a nós ouvirmos a tua voz e obedecê-la, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você, nesta manhã, a devocional lá em Romanos, a epístola de Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 13, do versículo de 1 a 7. Convido você que é uma pessoa que gosta e que é atento à palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, mesmo que seja pelo meio eletrônico, não tem problema nenhum, desde que não haja nenhuma alteração com relação à palavra, à fidelidade à palavra. Pegue a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7. E acompanhe comigo esta leitura. Paulo escreve inspirado por Deus e nos deixa aqui uma orientação, é uma ordem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus,
atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Esse texto da palavra de Deus, ele é muito importante, como toda a palavra de Deus, para que nós tenhamos uma consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. É muito importante que nós andemos em conformidade com a Escritura. É ela quem nos norteia, é ela quem nos baliza, é ela quem nos apruma para que vivamos uma vida reta, íntegra, justa. E o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui à nossa memória algo que muitas pessoas, não só na nossa cidade, estado, não só no nosso país, mas em todo o planeta, nós vemos pessoas se levantando, pessoas equivocadas, pessoas fora da ordem, se levantando contra as autoridades. Nós temos autoridades constituídas para receberem e também para administrarem todo tipo de questão pertinente a cada esfera. Nós sabemos que vivemos em um país republicano, presidencialista, e que nós temos poderes que trabalham debaixo da Constituição do nosso país. Por isso, qualquer coisa que venha a ferir a Constituição do nosso país, as esferas pertinentes é que são responsáveis por ajuizar, por cuidar das leis no nosso país. Se porventura uma dessas esferas andar na corrupção, com certeza, por mais que alguém ache que não tem problema nenhum, e isso fere a palavra de Deus, se ninguém das esferas corretas se levantar para corrigir, ou se o juiz for corrupto, o juiz reto, que é Cristo, que é Deus, ele vai se levantar, ele vai levantar alguém, algum sistema, que vai corrigir todas essas distorções. Então cabe a mim e a você colocar em prática aquilo que está escrito na Bíblia. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não existe autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem porque foram instituídas por Deus. E eu não estou aqui agora só falando da autoridade instituída por Deus em esferas como o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu estou falando também de classes hierárquicas. Eu estou falando de pai e mãe. Eu estou falando de direção, coordenação, professores. Eu estou falando de médicos, de enfermeiros. Eu estou falando de toda a classe que vem estratificada e que esses estratos estabelecem um nível de organização aonde uns têm mais autoridade em relação a outros. Dentro da igreja, Deus estabeleceu o pastor como autoridade. Deus estabeleceu o conselho através dos presbíteros como autoridade. Deus estabeleceu como autoridade os diáconos. Por isso, os oficiais da igreja devem ser também tratados com todo zelo, com todo carinho, com todo respeito, com todo amor. E precisamos lembrar que todos nós precisamos estar debaixo da autoridade, da maior autoridade que é a Bíblia, que é Deus. E também nos submetemos às autoridades humanas que Deus constituiu. Por isso,
nós devemos então retribuir aquilo que é devido a cada um. Vamos nos ater ao que a Bíblia estabelece, vamos colocá-la em prática, vamos obedecê-la e vamos viver uma vida em paz, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidá-lo para logo mais às 18 horas participar comigo também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, para que nós possamos celebrar o nome de Cristo através da reunião de oração. Nós vamos estar dirigindo a reunião de oração e eu conto com a sua participação, conto com a sua presença. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu dia, os seus projetos. Em nome de Jesus, amém.